E aí pessoal, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo aqui para tentar dar uma ajudada aí. Vocês estão estudando para a V8. Eu postei para vocês essa listinha de exercícios aqui na estante de conteúdo capítulo 10, tá? Toda ela já está com resolução escrita, mas eu achei legal pegar aqui e resolver esses exercícios com vocês aqui um por um, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu não sou muito bom nesse negócio não, estou aprendendo a mexer agora. Então me perdoa se eu fizer besteira aqui, tá bom? Vou tentar fazer o melhor possível. Mas vamos lá. Vamos começar a fazer de acordo com o que eu sempre falo com vocês. Vamos ler o enunciado, fazer alguns desenhozinhos e verificar o que a gente pode fazer. Vamos lá. Questão 1. A imagem abaixo mostra um arranjo para parar os trens que estão viajando muito rápido. Os trens vindo da esquerda, daqui, esse trem que está vindo da esquerda, beleza? Viajam numa velocidade de 40 metros por segundo. Então está aqui, ó, a velocidade desses trens vindo da esquerda, ok? No ponto 1, o piloto deve acionar os freios. Então aqui, ó, neste ponto 1, aqui, ele deve acionar os freios. Logo, vocês vão ver que essa velocidade de 40 metros por segundo aqui, ela vai ser uma velocidade inicial, concorda? Ele deve acionar os freios para que o trem desacelere uniformemente para passar o ponto 2 com velocidade máxima de 10 metros por segundo. Então, olha aqui, ó, eu tenho então aqui uma velocidade final de 10 metros por segundo, ou seja, o trem vai ter que vir do ponto 1, que está com a setinha vermelha, até o ponto 2. Nesse intervalo aqui, nesse espaço, o trem vai ter que desacelerar, diminuir a velocidade dele de 40 metros por segundo para 10 metros por segundo, beleza? Aí tá. E ele disse uma outra coisa aqui, ó. Desacelere uniformemente. Então ele já está falando que o meu movimento vai possuir uma aceleração. E essa aceleração, eu sei que ela vai ser negativa, concordam comigo? Vai ser uma aceleração negativa, pois o meu móvel está parando. Beleza. Eu não sei quanto ela vale. Vamos continuar lendo para ver o que a gente pode tirar mais daqui. Um detector registra os horários em que o trem passa por cada ponto. E o freio de emergência será acionado se o tempo entre a passagem do marcador 1 e do marcador 2 for menor do que 15 segundos. Para essa situação, a distância que o ponto 2 deve ser colocado do ponto 1 é de... Então aqui, ó, esses 15 segundos aqui, eles você vai ter que usar ele pensando que se o trem passar aqui passar aqui no ponto 2 num tempo menor do que 15 segundos, então quer dizer que ele está muito rápido. Ele não conseguiu chegar na velocidade máxima de 10 metros por segundo. Logo, o que vai acontecer? O freio de emergência vai ser acionado neste ponto aqui para poder tentar parar o trem. Então, o que o exercício está pedindo? Vamos lá. A distância que o ponto 2 deve ser colocado do ponto 1. Então eu já até fiz essa distância aqui, ó, e tracei uma linha vermelha. Essa distância aqui, então, no caso, vai ser um ΔS. Essa aqui é o que a questão está pedindo. Vai ser o comando da minha questão. E o que ele me deu? Ele me deu aqui, ó, uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Ele me deu uma velocidade final de 10 metros por segundo e me deu um intervalo de tempo, um ΔT, ou melhor dizendo, um tempo final de 15 segundos. Beleza? E ele quer um ΔS. É isso aqui que ele quer. Tá. Como é que a gente vai começar a pensar nisso? Primeiro, a gente tem que olhar para essa nossa aceleração aqui, ó. A gente não sabe quanto ela é. E vocês sabem que para um movimento uniforme, a aceleração é um dos critérios necessários para esse movimento, né? Eu vou primeiro identificar o meu movimento, lembra? Qual é a característica principal do movimento
Uniformemente variado é que ele tem uma aceleração e essa aceleração é constante. Lembram disso? Então, beleza. Já identifiquei que eu tenho um movimento uniformemente variado e essa minha aceleração aqui é um critério muito importante. Eu preciso encontrá-la. Vou fazer o quê? Vou resolver essa aceleração primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Então tá, olha só. Ele me deu tempo. Quando ele me dá tempo, eu já sei que eu vou usar uma das funções horárias. E ele me deu aqui, ó, velocidades, não foi? Se ele me dá tempo e velocidades, então eu tenho que pensar na minha função horária das velocidades. Isso aí, muito bom. Então, ó, V igual a V0 mais a t. Quem é a velocidade final? É 10. Quem é a velocidade inicial? Ele começou tudo, 40. Mais a aceleração, que é o que eu quero, vezes o tempo, são 15 segundos para poder ele ir de 40, ele descer, né, de 40 até 10 metros por segundo. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 10 menos 40, joguei o 40 para o outro lado, igual a 15A. 10 menos 40, 30 igual a 15A. Logo, vou botar aqui, ó, no cantinho. Opa, peraí. Ih, fiz besteira, gente. Calma aí. Calma aí, paciência. Paciência. Aqui, ó, dá pra fazer assim, ó, bonito. Então, ó, aqui eu vou arrumar minha casa, ó. Então, tem a aceleração igual a... Opa, fiz besteira de novo. É igual a 30 sobre 15, certo? Tava aqui, o 15 estava aqui multiplicando, passou para lá, dividindo. 30 sobre 15, a aceleração vai ser igual... Ah, eu só tenho que lembrar de uma coisa, ó. Sinal negativo aqui, ó. 10 menos 40 menos 30. Então aqui, ó, menos 30. Então eu vou ter menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então achei minha aceleração, que aqui, ó, eu falei que era negativa desde o início, lembra? Então tá. Quero achar então agora o meu ΔS. Quero achar esse ΔS aqui. Então eu vou para a segunda parte do meu problema. Na segunda parte do meu problema, eu vou pensar que ele está me dando o ΔS e está me dando velocidades. Qual equação trabalha com ΔS e velocidades? Isso aí, Torricelli. Então, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, a velocidade final ao quadrado era 10. Igual a velocidade inicial, 40 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que a gente calculou, que foi quanto? Menos 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔS, que é o que eu quero. Então aqui, ó, 10 ao quadrado. Opa, paguei. 10 ao quadrado vai dar 100. Beleza? 40 ao quadrado, 4 vezes 4 vai dar 16. 16, 0, 0. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4 ΔS, certo? Vou jogar esse menos 4 ΔS aqui lá para o outro lado. Então, fiquei com 4 positivo, ΔS, igual a 1.600 menos 100. 4 ΔS vai ser igual a 1.500, certo? ΔS, então, vai ser 1.500 sobre 4. Isso daqui vai ser igual a 375 metros. Então, esse daqui é o espaço percorrido. Aqui no problema, você vai ver que eu coloquei uma resolução que ela vai tentar simplificar para você usando a fórmula da área das velocidades, né? Ele vai pegar um gráfico de velocidades. Ó, vamos lá. Aqui, deixa eu pegar aqui o gráfico para você. Lembra do gráfico da velocidade? Lembra dele? Vou botar aqui assim, tá? Tem aqui, ó. Ele diz que você tem uma velocidade inicial, né? Uma velocidade inicial de 40 e ela vai baixar aqui até 10. Lembra disso? Ah, beleza. Então, eu vou pegar essa velocidade aqui, meu eixo, deixa eu botar ele prolongado aqui, tá? Então, aqui, ó. Vai chegar aqui, tá?
Lembra que o ΔS era a área sobre a reta? O que ele fez? Ele tinha uma velocidade inicial de 40 e tinha aqui uma velocidade final de 10. Beleza? Aí, esse tempo aqui, isso aqui é um gráfico velocidade versus tempo. Beleza? Aí, o que ele fez? Ele pegou essa área aqui e calculou a área desse gráfico. Beleza? Calculando a área desse gráfico aqui, você consegue pegar como base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Quem é a base maior? É essa aqui, 40. Então, a área desse gráfico é igual a base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Quem é a base maior? 40. Mais base menor. Quem é a base menor? Aqui, vale 10. Opa. Vou botar aqui. Vezes a altura. Quem é a altura? É esse carinha aqui, os 15 segundos. Vezes 15 sobre 2, que é a partezinha da minha fórmula da área do trapézio. Então, isso aqui, quando você fizer as contas, também vai dar 375 metros. Isso daqui é só um macetinho para poder transformar essa resolução em uma resolução um pouquinho mais rápida. Beleza? Tranquilo, gente? Se você ficou com alguma dúvida, volta aí esse exercício, tá? Vamos fazer aqui o próximo. Define-se a velocidade escalar média como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto no percurso. Então, aqui, a definição da velocidade escalar média que ele está falando isso aqui, é isso aqui. Velocidade é o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto. Aí a gente já sabe, né? A velocidade inicial de um móvel que percorre 100 metros em linha reta com velocidade média de 25 metros por segundo e aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, em metros por segundo, é igual a... Então, olha só, vamos lá. O que ele está te dando aqui? Ele está te dando um móvel, aqui, ele segue numa trajetória, ok? Está aqui minha trajetória. Tá. Ele falou que ele possui uma aceleração constante. Então, ele está te dizendo, se possui aceleração, ele está falando que esse é um movimento uniformemente variado com aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Tá, beleza. Mas como que ele fala aqui de velocidade média? Quando ele fala de velocidade média, ele está olhando para todo esse percurso aqui. Lembra que a velocidade média era a velocidade média de todas as velocidades em um percurso? Lembram disso? Então aqui ele vai adquirindo várias velocidades. Todas essas velocidades vão ser somadas e divididas pelo número de velocidades e vai ser encontrado uma média de 25. Beleza, mas por que ele está me dando isso? Porque olha só, ele fala que esse percurso todo aqui tem um ΔS de 100 metros, correto? E a velocidade média é de 25 metros por segundo. Ou seja, quanto tempo ele demora para sair daqui e chegar aqui? A gente pode determinar isso com a nossa velocidade média. Como? Ele não teve uma velocidade de 25 metros por segundo média para percorrer 100 metros? Então, qual foi o intervalo de tempo? Multiplica isso aqui cruzado, né? Então, o intervalo de tempo igual a 100 sobre 25. Então, esse intervalo de tempo aqui vai ser igual a 4 segundos, que foi o tempo que ele demorou para vir desse ponto inicial até esse ponto final, certo? Vamos dizer que esse ponto final seja a nossa posição inicial e essa daqui seja a nossa posição final, certo? Beleza? Se essa posição inicial aqui a gente chama de 0. Se ele andou 100, a posição final vai ser igual a 100. Concordam comigo? Se ele saiu do 0 e andou 100, então ele chegou no espaço que vai estar marcadinho lá, vai estar escrito naquela plaquinha, 100. 100 o quê? Metros. Certo? Então tá.
Aí agora, ele te pediu a velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial é a velocidade que ele partiu daqui. O comando da questão pergunta isso. E a velocidade final é a velocidade que ele chegou aqui. Ele não disse nenhuma dessas duas velocidades, mas a gente sabe que ela vai aumentando de acordo com essa aceleração aqui, correto? Se ela vai aumentando de acordo com essa aceleração, eu tenho então um movimento uniformemente variado, certo? Beleza? Onde eu já conheço o tempo. Não conheço o tempo? Certo. Se eu conheço o tempo, eu vou usar uma das funções horárias. E ele está me falando de tempo e, e espaços. Se ele me fala de tempo e espaços, eu uso a minha função horária dos espaços. Logo, S igual a S0 mais V0T mais A P2 sobre 2. Quem é o espaço final? 100. Quem é o espaço inicial? 0. Ele sai daqui, ó, do zerinho. Então aqui, ó, eu posso cortar isso aqui. Quem é a velocidade inicial? É o que eu quero. Velocidade inicial. O tempo que decorreu? 4 segundos. Aí, vamos lá. A gente quer ver essa aceleração. Ele disse que a aceleração vale 1, não é isso? Então, mais... Deixa eu só ajeitar esse 4 que está aparecendo um 9. 4. A aceleração ele falou que é 1 vezes o tempo, que é 4, vai estar ao quadrado sobre 2, certo? Beleza? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui mais uma linhazinha. Vamos ajustar isso daqui. Esse 4 ao quadrado aqui vai dar 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Quando eu jogar ele para o outro lado, vai ficar 100 menos 8, vai dar 92. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 vezes V0 é igual a 92. V0, então vai ser 92 sobre 4, que vai ser igual a 23. Então, a velocidade dele inicial era de 23 metros por segundo. Beleza, gente? Tranquilo? Viram que a gente fez aqui o exercício em duas partes. Uma primeira parte a gente trabalhou para poder calcular o tempo, que era o que estava faltando para a gente. E nessa segunda parte aqui, a gente calculou para poder achar a nossa velocidade, que era a pergunta que ele estava fazendo no final de tudo. Beleza? Mas vamos lá. Vamos para a próxima. Um professor de física usa um carrinho de brinquedo movido por um motor elétrico para fazer experimentos com uma turma de alunos. Esse carrinho vermelho aqui, bonitinho. Aí tá. O carrinho é acelerado a partir do repouso. O que ele está falando aqui? Se é a partir do repouso, eu já posso escrever que a minha velocidade inicial, vou até escrever aqui do lado, ó, a minha velocidade inicial é igual a 0. E seu movimento retilíneo é analisado pelos estudantes. Ah, tá, aqui ó, eles fizeram um gráfico. Em um desses experimentos, a posição do carrinho é registrada em diversos instantes e usando os dados numéricos, os alunos traçam o gráfico abaixo, obtendo um arco de parábola. A gente já viu que o gráfico espaço versus tempo, né? Aqui, ó, tempo, beleza? E espaço ou posição, né? Do movimento uniformemente variado, este aqui é um movimento uniformemente variado, beleza? Ele vai ser um arco de parábola, assim, ó. As posições vão subindo exponencialmente. E a gente sabe que aqui, ó, essa aqui vai ser a posição inicial dele, o S, essa aqui é a posição inicial dele, o S0. E aqui é a posição final. Posição final igual a 9,6. O tempo decorrido está aqui, ó, 4 segundos, beleza? Aí vamos lá. O que ele está pedindo aqui para a gente? Ele quer saber o que pode se concluir corretamente. O movimento é uniformemente acelerado? Ora, isso é correto. É um movimento uniformemente acelerado, porque olha só, ele diz aqui que partiu do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é igual a 0.
Aí ele vai partir aqui ó, do repouso, velocidade inicial igual a zero, e vai começar a andar. Quando ele chega depois de um certo tempo, ele já tem uma velocidade um pouco maior. Essa velocidade cresceu. Se essa velocidade cresceu, lembra? A aceleração e a velocidade, elas vão ter sinais o quê? Sinais iguais. Se elas têm sinais iguais, esse é um movimento acelerado. Beleza. Que o módulo da velocidade vai aumentando. Com aceleração de módulo igual a 1,2. Precisamos verificar isso aqui. Como que a gente verifica? Olha só. Ele está te dando tempo. E ele está te dando posições. Se ele está te dando tempo, função horária. Ele está te dando tempo e posições. Função horária dos espaços. Então aqui eu vou ter S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Beleza. Tem a posição final dele. A posição final é o ponto onde ele parou por último. Tá aqui, ó. A gente já separou. Opa, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. 9,6. Beleza? Então, substituindo aqui, ó. 9,6. A posição inicial dele, ele saiu aqui do zero, do pontinho de baixo do gráfico. Então, eu posso cortar, porque vai ser zero. A velocidade inicial dele é zero, partiu do repouso. Zero vezes qualquer coisa, vezes tempo, que vai ser zero, vou cortar também. A aceleração é o que eu quero encontrar. O tempo decorrido foi 4 segundos. 4 ao quadrado, isso daqui sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, 8 vezes A igual a 9,6. Certo? Então, vou ter A igual a 9,6 dividido por 8. Isso daqui vai ser igual a 1,2 metros por segundo ao quadrado. Ah, beleza. Então isso aqui também está correto. Aqui, ó. Nossa resposta já de cara, a letra A. Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá, vamos ver aqui as outras, ó. Movimento acelerado, isso é verdade. Com aceleração de módulo igual a 2,4? Não, a gente já viu que não. É um movimento uniforme? Não, não é um movimento uniforme, porque o gráfico do movimento uniforme, a gente já viu esse gráfico, já conversou sobre ele, até na nossa última revisão. Se eu tiver um movimento uniforme, o gráfico dos espaços dele vai ser representado por uma reta, não é isso? Então, o gráfico dos espaços seria uma retinha assim, ó. Beleza? Então, não pode ser porque esse cara aqui, olha o gráfico dos espaços, não é uma reta, é uma parábola, certo? Beleza? O movimento é uniforme? Também não. O movimento é uniformemente retardado? Não, não é uniformemente retardado. Lembra que na nossa revisão a gente falou que nos movimentos retardados o módulo da velocidade, o valorzinho, o número dela diminuía? Então não pode ser retardado. Porque aqui, ó, ele vai partir do zero. Se ele parte do zero e vai para um valor maior do que zero, então a velocidade aumentou. A velocidade chegou aqui, ó, sendo maior. A velocidade aqui é maior que zero. Logo, a velocidade aumentou. Não pode ser retardado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o próximo? Uma partícula sai de um ponto A com velocidade inicial de 1 metro por segundo. Beleza. Velocidade inicial de 1 metro por segundo. E desliza em linha reta até chegar em um ponto B, 10 segundos depois, com velocidade final 5 metros por segundo. Sabendo-se que a equação da velocidade dessa partícula em função do tempo t é, olha, ele já está até te dando aqui, ó, a função horária das velocidades. Aí ele vem para o comando da questão. Qual o comando? A aceleração A do movimento é, então o comando da questão é, calcula para mim o A. É isso que ele está pedindo. A partir de quê? Da minha função horária das velocidades. Está sendo bem bonzinho com vocês. Então vamos fazer aqui? Vamos montar isso? Ó, tá aqui o desenho. Como eu sempre falo para vocês, ó, vamos desenhar. Tem um módulozinho aqui. Ele sai daqui com velocidade inicial
igual a 1 metro por segundo. E ele chega aqui no final com velocidade maior, uma velocidade de 5 metros por segundo, certo? Beleza. Aí, o que ele fala? Ele falou que o tempo daqui para cá foi de 10 segundos. Olha que 10 feio que eu fiz, meu Deus. Espera aí, deixa eu apagar isso. Ó, foi de 10 segundos. Então, usando a função horária das velocidades, ele não precisava nem ter te dito que era essa função aqui que você ia usar. Porque olha só, ele te deu tempo. Ele te deu tempo aqui. E velocidades. Logo, você vai usar a função horária das velocidades, que é essa aqui. Então, a velocidade final, 5, certo? Igual a velocidade inicial, que é 1, mais a aceleração, que é o que ele quer, vezes 10, beleza? Então, vamos. Esse 1 aí, ele está fazendo o quê? Somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, 5 menos 1 igual a 10. 5 menos 1 vai dar 4, beleza? Igual a 10A. Logo, o que eu vou ter aqui? A. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, certo? Então, A igual a 4 sobre 10, que é igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa daqui foi bem tranquilinha, né? Bem suave. Vamos lá. Vamos para a próxima. Cadê? Tá. Uma criança brincando com um objeto lança-o verticalmente para cima com velocidade... Ai, meu Deus! O que eu fiz aqui? Oi, meu pai! Que é isso? Ih, mexi em tudo aqui. Uma criança brincando com o objeto lança-o verticalmente para cima com velocidade de 25 metros por segundo. Considerando o movimento como um lançamento vertical, e aqui ó, eu vou pegar esse aqui e vou separar também, lançou com 25 metros por segundo. Ih, ficou feio. Ó, vou pegar esse aqui para marcar o texto. Pronto, 25 metros por segundo, lançamento vertical e desprezando a resistência do ar. Podemos afirmar que, após 2 segundos de movimento, o objeto apresenta uma velocidade em módulo de metros por segundo igual a... Então vamos. Primeiro vamos desenhar. No nosso desenho, que a gente tem aqui, ó, a gente tem um objeto da criança que foi lançado verticalmente para cima. Então ele jogou para cá com uma velocidade inicial de quanto? De 25 metros por segundo. Beleza. Gente, a gravidade ele falou para poder considerar sendo 10. E a gravidade, a gente sempre sabe que ela está para onde? A gravidade está sempre para baixo. Então, aqui a gente convencionou usar ela como sendo menos 10. Não é isso? Então tá. Se a velocidade está para cima, positiva, a gravidade que está para baixo vai ser menos 10. Esse objeto vai subir até um certo ponto, em que ele quer saber qual vai ser a velocidade final dele aqui, se a inicial foi 25. Beleza? E que ponto é esse? Um ponto que ele sabe que se passaram daqui, do início até aqui, 2 segundos. Então, tempo igual a 2 segundos. Gente, ele está falando de tempo e velocidade. Se ele fala de tempos, já sei que é a função horária. Se é a função horária, podem ser duas, a dos espaços e a das velocidades. Ele está falando de tempo e velocidade. Então, ó, V igual a V0 mais o quê? AT, função horária das velocidades de novo. A velocidade final é o que eu quero descobrir. A inicial é de 25 positivo. E a aceleração é a da gravidade, que no caso vale menos 10. E passaram-se quantos segundos? 2. Então aqui, ó, a minha velocidade final vai ser 25 menos 20. 25 menos 20 vai ser igual a quanto? 25 menos 20 vai ser igual a 5 metros por segundo. Está aqui a resposta letra D, batendo com o nosso gabarito. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? De boa? Então vamos para a próxima? Vamos? Vamos lá.
Essa daqui é um pouquinho diferente. Ela só pede para você dizer qual que está correta e qual que está errada. A equação horária, que descreve o movimento de um automóvel deslocando-se sobre uma estrada retilínea e horizontal, é dada por x igual a 20 mais 4t menos 2t ao quadrado. Isso aqui, ó, o que é isso aqui que ele está colocando para vocês? Que equação horária é essa daqui? Olha o que o texto está falando. A equação horária, então é uma função horária, que descreve o movimento. Movimento não são as posições desse automóvel? Se são as posições desse automóvel, concorda que essa função horária, então, é a função horária dos espaços? Logo, ela é o quê? O S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Que no caso, o espaço final ele chamou de x. O espaço inicial, ele falou que vale quanto? 20, gente. Tá ali, ó. Tá aqui, bem escritinho aqui, ó. Ou 20, ó. Mais 4t, não é isso? Então, esse 4 vai ser igual a quê? Ó, vai ser a velocidade inicial. Mais 2t ao quadrado. Aí aqui está um ponto de atenção. Ó. Se liga aqui. No lugar de aceleração sobre 2, ele colocou o quê? O número 2. Então aqui, ó, a aceleração sobre 2 vai ser igual a 2. Logo, a aceleração desse movimento é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Cuidado para não dizer que essa aceleração vale 2 direto aqui. Você tem que lembrar que está dividido por 2, tá bom? Então vamos continuar aqui nosso exercício. Ó. Na qual o tempo é dado segundos e a posição em metros. A partir dessas informações, assinale o que for correto. A posição inicial do automóvel é 20 metros? Beleza, está aqui. Ó. Já está falando para a gente, ó, o S0, a posição inicial, 20 metros. Correto. Perfeito. Não tem nem o que falar. Tá? Aí ele fala, a velocidade do automóvel em tempo igual a 3 segundos é de 16 metros por segundo? Beleza, ó, ele está me dando tempo e perguntando velocidades. Então, o que eu tenho que usar? Função horária das velocidades. A velocidade final que eu quero saber. A inicial, ele me falou aqui, ó. A velocidade inicial é igual a 4, certo? E a aceleração, ó, que a gente já calculou aqui, vale quanto? 4 também. Depois de quantos segundos que ele falou? 3 segundos, não é isso? Então, 4 vezes 3. Então, aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 4 mais 12. 4 mais 12 igual a 16 metros por segundo. Ah, então, beleza. Essa segunda aqui também está correta. Beleza? O movimento do automóvel é retilíneo? É retilíneo, ok. Mas é uniforme? Não. Ele não é uniforme, porque ele possui aceleração. Então está aqui, ó. Essa aceleração aqui já diz para mim que esse movimento vai ser um movimento uniformemente... Opa, virou um O. Que isso, gente? Como é que o negócio está vivo? Eu, hein? Movimento uniformemente... Eita, meu Deus! Viram isso? Eita, que loucura! Que loucura! Esse é um movimento uniformemente variado. Agora tá. Foi. Então, essa daqui está errada. Beleza? Errada. Vamos para a última. Entre os intervalos de tempo t igual a 0 e t igual a 2 segundos, o automóvel percorreu uma distância de 36 metros? Não sei. Vamos ver. Ele disse aqui, ó, que ele saiu do 20, que esse é o espaço inicial, certo? Então, o que está acontecendo com esse móvel é isso aqui, ó. Ele está aqui, saindo da posição 20 metros, tá? E ele vai andar um tanto aqui, até chegar em um certo ponto que vai ser o espaço final dele, certo? Espaço final que ele chamou de x, beleza? Tá. Ele quer saber depois de 2 segundos, concordam? Então, vamos pegar aqui essa função horária que ele já colocou aqui, ó, que descreve o movimento, x
igual a 20 mais 4t mais 2t quadrado. Então vamos lá. A posição final, que é o x, vai ser igual a 20 mais 4 vezes, ele quer saber em 2 segundos, mais 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, certo? Aqui 8. 2 vezes 4, 8. Mais 20. Então aqui, ó, esse é o x. O meu x, a minha posição final, então, vai ser 20 mais 8 mais 8. Concorda? Que vai ser igual a 36 metros. Ora, se ele saiu do 20 e chegou no 36, quanto que ele andou? Ele percorreu um total de 36? Não. Ele percorreu um total, é o quanto ele andou aqui, gente. Ó, a posição final é diferente do que ele percorreu. Ele saiu do 20, foi andando, em 2 segundos ele chegou aqui no 36. Logo, o que ele percorreu foi esse tanto aqui, um tanto de 16 metros. Sacaram a ideia? Pegaram? Conseguiram entender o negócio? Então, beleza, gente. Se não tiveram, vamos voltar esse vídeo aí, vamos vendo devagarzinho e refaçam essa questão, tá? Vamos refazer essa questão. Essa questão é muito boa, ela tem bastante informação pra gente, tá? Então vamos para a próxima aqui, ó. O sangue percorre as grandes... Vamos fazer assim, ó. Antes de eu resolver, sempre dá um pause e tenta resolver a questão sozinho antes, tá? Então vamos lá. O sangue percorre as grandes artérias do corpo humano com velocidade aproximada de 30 centímetros por segundo. Beleza, eu vou guardar esse valor aqui. E os vasos capilares com velocidade de 0,05 centímetros por segundo. Então ele tem velocidades diferentes para as artérias grandes, uma velocidade maior, e para os vasos capilares, que são menorzinhos, uma velocidade menor. Beleza? Supondo que o intervalo de tempo para certa massa... vamos pegar mais um aqui para a gente grifar. Intervalo de tempo vai ser um ΔT. Para certa massa de sangue ir de uma grande artéria até um vaso capilar, seja de 30 segundos, certo? Beleza? Então vamos. Essa massa de sangue será submetida, nesse deslocamento, a uma aceleração média em valor absoluto de aproximadamente... Então aqui, ele está fazendo essa transição. Ele está fazendo uma transição de uma grande artéria até um vaso capilar, beleza? Nisso, a velocidade dele está mudando, ó. Está mudando de uma grande artéria, era 30, está indo para 0,5. Isso leva cerca de 30 segundos, certo? Beleza. Aí o que ele fala? Ele pede aqui, ó, o meu comando da questão. Ele pede a aceleração média para que ocorra essa mudança de velocidade. Vocês lembram que a gente já conversou que quem altera uma velocidade não é a aceleração? Beleza. Então olha só, ele está falando de tempo, não está? Já sei que é uma função horária. Ele está falando de tempo e velocidades. Por quê? Essa daqui vai ser a minha velocidade inicial, de 30 centímetros por segundo. E essa daqui vai ser a minha velocidade final, 0,5. Ele está saindo de uma artéria grande e indo para um vaso capilar, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Identificar que eu preciso usar a função horária das velocidades. Concordam comigo? V igual a V0 mais a t. Porque ele fala de tempo e me dá as velocidades, pedindo a aceleração, que é o comando da questão. Então vamos lá. Só preciso fazer alguns ajustes aqui antes. Porque olha só, essa velocidade inicial aqui, por exemplo, ela não está em 30 centímetros por segundo? Não está? Beleza. Se ela está em 30 centímetros, tá o quê? Errado, já que ele quer... Olha aqui, ó, as opções, ó. Tá tudo em metro aqui, ó, metro por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que transformar esse meu centímetro aqui em
metro, correto? Mas vamos lá. Isso é fácil de fazer, ó. Como é que eu faço isso? 30 centímetros são quantos metros? É só andar com a casa uma, duas vezes. Então aqui eu vou ter 0,3 metros por segundo. Aqui, eu vou, nesse outro aqui, na minha velocidade final, eu também vou andar com a minha casa duas vezes, ó, 0,05 centímetros por segundo, não era isso? Então eu vou pegar isso daqui e vou andar mais uma, duas vezes aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 0,0005 metros por segundo. Aí vamos lá. Agora eu posso substituir minha velocidade final 0,0005 igual a velocidade inicial, que é de quanto? 0,3 mais a aceleração, que é o que eu quero, vezes o tempo, que é de 30 segundos. Beleza? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma continha chata pra dedéu. Eu vou ter, vamos jogar essa aceleração lá para o outro lado, vai ficar menos 30A igual a 0,3 menos 0,0005, certo? Quando você for fazer essa continha aqui, ela que é chata, ela é um negócio chatinho pra caramba, mas vamos lá, você vai fazer assim, ó, 0,3, aí você vai colocar aqui, ó, menos 0,0005, tá? Você vai pegar esse valor aqui. Oi, pera, só um minuto, o que tá vendo? Então você vai colocar ali, ó, 0,00. Oi, o que eu fiz aqui? Eu acho que eu aumentei o negócio. Peraí. Volta pra cá, esse vem pra cá. Eu mexi isso aqui. 0,0005. Completa aqui com zeros até eu chegar lá, beleza? E vamos fazer essa subtração. Pede emprestado aqui, 2, 9, 9, esse foi 10, esse vai ficar 5, 9, 9, 2, 0,2995. Então, ó, menos 30A igual a 0,2995. A, então, vai ser igual a 0,2995 sobre 30. Aqui eu tenho um menos 30, não é isso? Então, resultado mais com menos vai dar um resultado negativo, beleza? Quando eu dividir isso daqui, vai dar aproximadamente 0,01 metros por segundo ao quadrado. 0,01 metros por segundo ao quadrado. Letra B de bola da nossa resposta aqui. Beleza? Então, vamos para a próxima? Vamos fazer essa aqui. Um móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso. Se ele parte do repouso, já está falando que a velocidade inicial é igual a zero. E seu movimento é retilíneo, beleza? E observado por um professor de física. Se ele partiu do repouso e está em movimento, quer dizer que a velocidade final é diferente de zero. No caso, eu posso até dizer que essa velocidade final ela é maior que zero. Logo, eu tenho um cara que saiu aqui, que estava parado, e começou a andar, até chegar a uma velocidade final, que eu não sei qual é, mas é maior do que zero. Então ele está acelerando, beleza? Os valores das posições desse móvel em função dos respectivos instantes do tempo estão registrados na tabela. Então aqui são as posições e aqui o instante de tempo, certo? Podemos afirmar corretamente que o móvel executa um movimento. Então vamos lá. Uniforme? Não posso falar que esse movimento aqui é uniforme, porque eu sei que a velocidade aumentou. Se a velocidade aumentou, então eu tenho uma aceleração, que no caso é constante. Então, não é um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado. Posso tirar essas duas aqui. Uniformemente variado? Beleza.
com aceleração constante de módulo igual a 4 metros por segundo ao quadrado? Vamos verificar aí como é que tá quem é essa aceleração, né? Vamos pegar aqui, ó. Esse daqui concorda que é o espaço inicial? Concordam com isso? Vamos pegar só um pedacinho desse movimento? Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó, até o 8, certo? Então esse aqui vai ser o meu espaço final. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu saí do zero. Deixa eu fazer com outra cor, para ficar enxerga. Vou pegar, cortar aqui para ele. Então aqui, ó. Esse daqui eu saí do zero e cheguei nesse ponto aqui, que é o 8. Beleza? Então, estou falando de tempo e espaços. Vou usar quem? Função horária 2 espaços. S0 mais V0T mais AP2 sobre 2. Então a posição final vai ser o 8. Eu cheguei lá no 8. A posição inicial é 0, então vou cortar aqui, certo? Se eu partir do repouso, a velocidade inicial também é 0. A aceleração é o que eu quero encontrar. O tempo que eu demorei para chegar no 8 é esse aqui, ó, de 2 segundos. 2 ao quadrado sobre 2, certo? 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2A. 2A é igual a quem? Igual a 8. Então a minha aceleração vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, correto. Resposta nossa, letra C de casa. Beleza? Tudo bem, gente? Até aqui? Tá de boa? Vamos seguir? Vamos fazer mais algumas? Vou dar uma paradinha nesse vídeo aqui e depois eu vou continuar corrigindo as outras questões, beleza? Senão vai ficar... Nossa, já está enorme. Depois eu vou botar um outro vídeo e a gente vai continuar corrigindo aqui, beleza? Um abraço, pessoal!